Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Boa noite. Boa noite. Meu amado, minha amada, você que está aí conosco nessa sintonia deste sabadão, sábado 16 de maio de 2020, começando o nosso estudo bíblico, a nossa partilha da palavra de Deus junto com os irmãos. Todo o pessoal do Cenáculo, nosso Salve Maria! Salve! Vai chegando aí, compartilhando no seu grupo de WhatsApp, no grupo da paróquia, no grupo da família, chamando o pessoal para acompanhar conosco o nosso estudo, especialmente e dentro desse projeto do Evangelho de São João. Vimos na semana passada o capítulo 1 e vamos continuar essa caminhada bonita aí na direção de Deus, com o capítulo 2 do Evangelho de João nesta noite. Dá para fazer... Dá para curtir, Luciana? Dá. Dá para compartilhar? Dá para compartilhar. E dá para comentar também? Dá. Sim? Não? Como é que faz? Entra lá na nossa transmissão dessa nossa live na página do Facebook. Então, facebook.com/oficial Cenáculo de Maria. Essa transmissão está ocorrendo lá ao vivo, né? E a cores, a nossa página do Movimento Cenáculo de Maria. Toda a Diocese de Montenegro, no Rio Grande do Sul, Diocese de Campo Mourão, no Paraná, e de Apucarana, no Paraná, junto conosco nessa missão, né, de aprofundar mais e trazer para a mente, para o coração, para o espírito, a palavra de Deus. Por isso, nada melhor do que a gente começar também nos colocando na presença de Deus, e por isso que a gente já, quando o pessoal vai chegando, entrando na live, a gente vem clamando pelo Espírito, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nessa noite, né, vamos aprofundar a palavra, mas também gostaríamos de nos colocar em oração. Cada um de nós tem os seus anseios, os seus desejos,
as coisas que lá no fundo do coração sente que precisa para ser verdadeiramente feliz. Que a gente coloque na presença do Senhor aquilo de que a gente precisa, ou daquilo que a gente acha que precisa, né? Coloque para Deus, peça para Ele. Então, quem quiser colocar ali as intenções nos comentários dessa live, né? Partilhar com os irmãos de caminhada aquilo que está no seu coração hoje, seu pedido, seu agradecimento, né? Talvez tenha uma grande graça para agradecer. Vai colocando aí e a gente vai, através da música, invocar mais uma vez o Espírito Santo, deixar que você compartilhe aí mais um pouquinho para chegar mais gente, para acompanhar conosco. Quem sabe dá tempo de ir lá e buscar a Bíblia, já vai abrindo ali, né, em João, capítulo 2, que é onde hoje nós vamos seguir o nosso estudo. Hoje nós temos uma proposta que nós vamos lançar também aí de acompanhamento dos grupos, né? Então, vai lá, busca a tua Bíblia, busca, né, um caderninho para anotar, de repente, né? Estamos fazendo noites de estudo no sábado, né? Quem sabe a gente pegar um caderninho também para anotar. Talvez a gente tenha alguma dúvida. Quem sabe a gente tem alguma coisa para partilhar com o irmão. Pega um caderninho, uma caneta para fazer a tua anotação. Enquanto isso, a gente vai cantar mais um pouquinho, né? Enquanto você se organiza aí para nós iniciarmos o estudo da palavra. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Para terminar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Amém. Vou dar uma passadinha aqui nos comentários. A galera, nessa noite, Maurício, Salve Maria, a Rosana, a Suzana, Marlene, o Clóvis está aí junto conosco na sintonia, Jordana, diretamente da cidade de Estrela, nos acompanhando aí, e o Lucas. Grande irmão Fernando Petri, estamos aí sintonizado. Maese Aparecida também, direto lá de São Pedro do Ivaí. Olha que bonito, pessoal das nossas dioceses do Paraná. Newton, grande Newton, diretamente de Alvorada, acompanhando nosso estudo bíblico dessa noite. Lenita, Claudilene, Rosângela Peter. Vai colocando aí os seus comentários. Compartilhando o nosso link, a nossa página, nos seus grupos. Divulga aí no WhatsApp para a galera. Chama eles para partilharmos a palavra esta noite. A palavra, então, será proclamada. Nossa irmã Lucélia. O Evangelho segundo São João, no capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí e acompanha junto com a gente essa leitura.
as bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-na até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados, minhas amadas, povo de Deus que está aí nos acompanhando nessa noite de estudo bíblico, toda a galera do Cenáculo de Maria, Renovação Carismática, o pessoal do CLJ que nos acompanha. Capítulo 2 do Evangelho de São João, talvez um dos mais conhecidos, nossos grupos, Cenáculo de Maria, por exemplo, que tem essa devoção, essa espiritualidade mariana. Nós somos muito atentos ao que João nos coloca no capítulo 2, as núpcias, as bodas que aconteciam em Caná. E o que a palavra nos traz, então? E eu não canso de dizer, e talvez tenhamos até de propósito começado essas noites de estudo bíblico pelo Evangelho de João, porque João é assim, ele nos coloca várias coisas e várias histórias, várias passagens, muitos sinais que Jesus produziu, milagres que ele operou, diferente dos outros evangelhos, dos ditos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Possivelmente porque ele tenha escrito depois de todos os outros, quando o texto dos outros evangelhos já circulava, João pensou o quê? Vou escrever sobre aquilo que não consta lá, para não chover no molhado, né? Então, a riqueza que o Evangelho de João nos traz é uma riqueza da diversidade, da construção de episódios, de narrativas, diferente do que a gente está acostumado a ver nos outros evangelhos, e sempre com 2 pilares, ou um pé em um barco e um pé no outro, né? Um pé no barco, um pé na margem, um pé na história, um pé no que é atemporal, um pé na dinâmica física, no Jesus histórico, e um no sobrenatural, no teológico, no místico, no que acontece além daquelas palavras ou daquele fato que está acontecendo. E o que aconteceu neste episódio? No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. No 3º dia. O que mais? No encontro passado eu já traçava alguns paralelos, né? Então eu faço esse desafio para vocês. O que mais aconteceu no 3º dia? Que direto já vem na memória. Vamos ver quem é que sabe aí. O que mais aconteceu no 3º dia? O capítulo 2 começa exatamente assim. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. O que aconteceu, gente? O que aconteceu aí no 3º dia? Vamos ver quem é que sabe, quem é que arrisca. Coisa lá, Marcos.
Tamo aí junto, irmãos. O que mais aconteceu no terceiro dia? Vou dar um tempinho aí para o pessoal comentar. Você que está acompanhando a leitura conosco. O que mais aconteceu no terceiro dia, que direto vem à nossa memória? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, quem sabe, fazendo esse paralelo, que é bem típico de João, né? No terceiro dia houve aqui um casamento. Se celebrou um casamento. Núpcias, bodas. Em várias traduções da Bíblia nós temos esses sinônimos, né? Eu estou lendo aqui, utilizando a versão da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia própria de estudo. Aqui diz as núpcias de Caná. A Lucélia proclamou a partir da Ave Maria. Da Ave Maria já diz as bodas de Caná. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, aqui, alguém também vai ressuscitar. Mas vamos adiante. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Ponto. Esse é o primeiro versículo do capítulo 2. Termina ali. E a mãe de Jesus estava lá. Olha que interessante. Depois, a continuação, o segundo versículo diz: Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Então, o que acontece? João nos demonstra aqui, e a leitura parece bastante clara nisso, Maria foi antes. Maria tem uma precedência nesse episódio aqui. João quase que diz assim, teve um casamento lá, uma festa enorme, festança, lá em Caná, e Maria estava lá. Jesus e seus discípulos estavam também. Maria tem uma precedência. Talvez Maria, nessa festa, seja a convidada de honra. Já parou para pensar nisso? Talvez ela tivesse, e alguns estudos e outros teólogos, pessoal especializado em Bíblia, e outros exegetas, o pessoal até diz, olha, provavelmente, muito provavelmente, Maria até era uma das organizadoras da festa. Quem sabe dama de honra, quem sabe uma madrinha, ou alguma coisa nesse sentido. Mas adiante a gente vai ver que ela até dá ordens aos serviçais. Então, certamente, ela tinha um envolvimento maior nessa festa aqui, nesse casamento. O que é o casamento? Uma festa tão humana, né? Tão família. De reunir os parentes, de começar uma nova família a partir dali. É o surgimento de tudo, o surgimento da família, o casamento. Era assim para os judeus naquela época e é assim ainda hoje para muitos de nós. Embora o mundo aí fora queira e ataque, queira acabar com a instituição família, para muitos de nós, certamente o povo de Deus aí está nos acompanhando, não é assim. A família é o núcleo central da história da salvação. Tanto é que Deus veio morar, habitar entre nós e quis vir numa família. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. E aí a gente estava conversando, né, e falando que primeiro a gente tinha que fazer essa comparação, né? Jesus transforma a água, né, que é um líquido sem cor, sem cheiro e sem sabor, em vinho, né, que tem uma cor vibrante, um sabor forte, né, e um cheiro também que nos traz, assim, sensações diferentes, né, também um cheiro forte, né, e agradável. Então, fazendo essa comparação de que os dois são opostos, né, Jesus transforma aquele líquido sem vida, vamos dizer assim, né, neste contexto, porque claro que a água é cheia de vida, né, mas neste contexto dos sentidos, do cheiro, do sabor e da cor, né, e transforma num líquido totalmente oposto, né, que é forte,
de tudo, é vibrante. E essa transformação acontece no momento que ele acha que não é o momento dele, né? No texto aqui diz exatamente assim, isso compete a nós, né? Trazer vinho para né? Ainda não chegou a minha hora, diz ele, né? Isso compete a nós. Jesus está ali pela festa. E aí eu falando para o Ivandro, eu disse, mas eu vou falar algumas coisas que mais me trazem dúvida, né, do que certezas. E eu acho que essa é a ideia, é trazer o questionamento. Porque a gente pensa assim, quer dizer que se Maria não estivesse na festa, Jesus não ia nem se dar conta de que faltava vinho? Jesus não ia saber que faltava vinho e não ia fazer nada? E aí? Será que é isso? E aí, outro questionamento, né? Como é importante Maria nessa situação de interceder, porque precisa Maria. E aí, as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu tenho eu sempre digo, né? Mas quando tu reza para quem? Eu rezo direto para Jesus. Daí eu disse para o Ivandro, parece meio pretencioso, mas pensando bem nisso, parece que eu já sei o que Maria vai me dizer, qualquer coisa que eu pedir para ela. Porque se eu disser para ela, Maria, eu preciso tal coisa, eu preciso de vinho, eu preciso de alegria, eu preciso de cor, eu preciso de cheiro, eu preciso de sabor na minha vida, Maria vai olhar para mim e vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Né? É tão interessante esse contexto, assim, eu tenho tão presente essa passagem das bodas de Caná na minha vida, assim, no meu dia a dia, que parece que Maria, quando eu penso em pedir para Maria alguma coisa, ela diz, eu já te dei a resposta. Está lá nas bodas de Caná. Então, a importância de Maria nesse contexto, talvez não só como intercessora, mas como modelo, né? Como modelo para a gente, assim, em tudo que ela nos diz nesta palavra. Que ela era, como o Evandro disse, talvez uma das organizadoras, né? Mas ela também precisava de Jesus. Ela precisava que ele agisse. E ela foi lá e deu um ultimato para ele, né? Ele, meio sem querer fazer, e ela disse, não, tá ali, né? Achei muito interessante, né? Meus irmãos, a Lucélia nos fala assim, olha, a palavra nos traz algumas vezes mais questionamentos do que certeza. Mas o questionamento é o que traz a riqueza no conhecimento. Então, olha, a gente fica, às vezes, até receoso, vou dizer uma coisa, parece uma heresia, né? Mas olha o que a Lucélia falou. Será que se Maria não tivesse lá, Jesus não teria feito esse milagre? É isso. Sim ou não? O que você acha? Agora eu quero ver, coloca nos comentários aí o que você acha. Jesus teria feito esse milagre se Maria não tivesse intercedido? Sim, não, talvez. Por quê? Vamos ver, quero ver os comentários aí, o nosso povo de Deus curioso também. Quero ver qual é a opinião de vocês. Eu acredito que, na minha opinião, eu acho que não teria feito. Sem a intercessão de Maria, que não teria feito. Mais adiante a gente pode até explicar, talvez, qual é o sentido ou qual é a conclusão disso. A questão também de que, será que Deus não, né, Jesus, né, não se daria conta disso se Maria não estivesse lá? Ele não perceberia que faltava alguma coisa? Não ia querer ajudar? E aí nós pensamos nisso, né? Como é importante o pedir. Tem que pedir. Alguém tem que pedir. Se a gente não pede, Maria pede. Né? Será que é assim? A gente hoje a gente está com mais perguntas do que respostas, né? Boa, tem gente que já colocou nos comentários lá. Tem um pessoal corajoso ali que diz, acho que não. Também acho que não. Deus respeita tanto o livre-arbítrio que, meu irmão, minha irmã, a gente vive dizendo isso, né? Se você não pedir, ele sabe que você precisa. Mas se você não pedir, ele não vai atropelar as coisas, não vai abusar da sua liberdade, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E acredito que se Maria não tivesse intercedido nessa hora aqui,
quem sabe Jesus não faria esse milagre. O Evandro falou de... A passagem fala, né, sobre bodas, sobre casamento, e essa passagem ela é riquíssima em muitos sentidos, né? Um deles muito se fala disso, né, que quando a gente contrai o matrimônio, a gente não é mais dois, né? A gente é uma só carne. E a gente, nesta uma só carne, a gente se transforma em três, porque é extremamente importante que nessa equação esteja Jesus junto, né? E aí, nesta passagem, é muito claro isso, porque esse vinho, né, esse sabor que às vezes falta, né, nos matrimônios, às vezes é a falta de Jesus. É a falta de Jesus que traz o sabor, que traz a vida, que traz a alegria para dentro daquela casa. Se Jesus não está presente, se Maria não é a intercessora dessa família, ela falta a alegria, falta aquilo que dá vida para essa família. Então, essa passagem, ela é rica em muitos aspectos. Nós poderíamos falar hoje e um próximo encontro só dela. Mas, então, hoje, vamos tentar deixar esses questionamentos para que, talvez, durante a semana, às vezes a gente pega uma passagem da Bíblia, lê e quer entender ela em 5 minutos, né? Não, que ela nos traga questionamento para a semana inteira. Que ela nos faça dentro da... Hoje, esse momento que a gente está muito mais confinado dentro de casa do que na rua, né? Se passa mais tempo dentro de casa hoje do que na rua, que a gente consiga perceber os lugares onde na nossa casa falta essa vida. Os momentos em que falta a alegria, em que falta, talvez, pedir a intercessão de Nossa Senhora para que Jesus perceba que está faltando alguma coisa. Né? E traçando ainda alguns paralelos, o que me chama a atenção nessa leitura, entre toda... O Célia disse bem, né? Bem o dissestes, no linguajar bíblico. Poderíamos falar aqui horas e horas só a respeito aqui desses primeiros 12 versículos, compreende todo o episódio das núpcias ou das bodas de Caná, 12 versículos. Mas vou pontuar aqui 2 ou 3 coisinhas que me chamam bastante atenção. Primeiro, um outro paralelo. No capítulo anterior, ou na semana passada, que paralelo nós tínhamos lá? O da criação. O prólogo do capítulo 1 do Evangelho de São João faz, no princípio, era o Verbo, o Logos. Faz um paralelo com Gênesis. E aqui, novamente, um outro paralelo com Gênesis. Se alguém percebe ou já estudou sobre isso, vai ver. Maria diz o que para os serviçais? Fazei tudo o que ele vos disser. É exatamente a mesma frase, o mesmo mandamento que nós encontramos lá no Gênesis, no capítulo 41, quando lá no episódio da fome que assolava o Egito, o povo passando fome, o povo já, de repente, perdido, sem razão de viver, e vão questionar o faraó. Faraó. Não foi assim que eles disseram, mas digamos, né, na minha mente, faraó, não temos o que comer. O que o faraó diz para o povo? Lá no capítulo 41 do Gênesis, no versículo 55, depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo com grandes gritos pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios, ide a José e fazei o que ele vos disser. Na hora que a fome bate, na hora que a saúde falta, na hora em que a gente está sem esperança, e a gente vai recorrer a quem a gente acha que tem alguma autoridade, a quem organizou a festa, ao governante do país. E qual seria a melhor resposta? O que a palavra de Deus nos coloca aqui como uma resposta que resolveria o problema? O problema de saúde pública, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje em dia, o mundo inteiro. Te volta para Cristo. Volta para Jesus.
te apresenta diante dele e faz tudo o que ele vos disser. Abre os ouvidos para escutar. O que Jesus tem para te dizer hoje, 2020, assim como lá na Galileia, há 2000 anos atrás. Vai e cumpre tudo o que ele te orientou a fazer. Quando o povo do Egito passou fome, começaram, de repente, a morrer, passar necessidade, começaram a perder a fé, perder a esperança. O faraó disse o quê? Vai até o profeta, vai até José, um grande administrador que eu tenho. E o que ele disser para vocês, façam. Ali está a resposta. Ali está o caminho a seguir. Não precisa uma teoria mirabolante, não precisa reinventar a roda. Te volta para Jesus. Faz o que ele te disser. Além desse paralelo, eu queria fazer só um breve comentário também sobre o episódio da transformação, dessa consubstanciação. Nós temos lá na Santa Ceia, na Eucaristia, a transformação do elemento. Aqui o elemento água, transformando em vinho. Qual foi a ordem? Fazer o que ele vos disser. O que os empregados fizeram? Encheram as talhas de água. Talhas de pedra que eram usadas para quê? Para a purificação. A palavra, e em vários textos nos coloca aqui, por exemplo, na versão da Ave Maria, né? Purificação, onde se fala de purificações, é um termo comum para os judeus. Tinham odres, talhas, espaços esculpidos em pedra que enchiam de água e eles se purificavam antes de cear. Antes de ter o alimento, eles tinham que lavar as mãos, se lavar o rosto. A purificação. Jesus tira a água da purificação e coloca ali no lugar dela, transforma ela na salvação. A purificação, a limpeza dos pecados. E agora, no terceiro dia, a ressurreição, a vida nova com Cristo. E esse é o convite que ele nos faz, nos purificarmos, sermos batizados nessa água que limpa, que lava, que restaura, que traz o conforto, mas que não para por aí. Depois da purificação tem um algo mais. Fazendo esse paralelo com os nossos sacramentos, depois do batismo, quantas outras coisas nós temos que fazer? É uma vida nova em Cristo, nós temos que nos abrir à graça de Deus de outras formas. A Eucaristia, Crisma, o matrimônio, provar do vinho novo. E por fim, eu disse que tinha mais 2 ou 3 coisas que eu queria pontuar. Eu queria ainda pontuar, depois a gente fazer a segunda parte do capítulo 2, que fala da purificação do templo, mas falar também alguma coisa que, pelo menos, né, a mim incomoda bastante, sei que mexe com muitos dos nossos irmãos, a questão do vinho, da bebida. Principalmente nos dias de hoje, se debate bastante sobre isso. A venda, o consumo de bebida alcoólica nas festas das nossas comunidades. Nas bodas que acontecem nas nossas comunidades, nas nossas celebrações. E muitos dos defensores da bebida e de que a festa tem que ter bebida mesmo e a igreja tem que vender a bebida porque senão não tem lucro, as nossas comunidades não têm dinheiro, vão ter que fechar as portas. Então, baseiam o seu argumento ou querem dar um colorido de fundamento bíblico na sua opinião, citando as bodas de Caná. Mas se Jesus transformou a água em vinho, está na Bíblia. Então, qual o mal de nós bebermos na festa da igreja, de nós vendermos a bebida, incentivarmos que se compre, que se venda bastante bebida? Qual o mal? Então, eu só quero, para a gente ir adiante também nessa palavra, chamar a atenção dos irmãos quanto a esse ponto. Jesus transforma a água em vinho,
Pois que bem, sabemos de toda a simbologia disso, sabemos do contexto, principalmente no Evangelho de João, em que ele fala a verdade essencial e também as verdades acidentais que estão no contexto, que ele coloca as coisas e conta as suas histórias, as suas passagens, os sinais, as parábolas, com um pé na história e outro pé no que é metafísico, no que é espiritual, no que é além da nossa matéria, do que é palpável, do que é visível. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, fundamentando as suas opiniões de que a festa tem que ser mesmo regada, bebida, fundamentando aqui no texto bíblico, fique esse alerta. Ele pode até ter transformado a água em vinho, mas em nenhum lugar da Bíblia Jesus bebeu esse vinho. Não consta na palavra de Deus Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso mestre, que é aquele que nós devemos, né, tentar nos aproximar como regra de moral, de conduta, de ética, palavras tão batidas hoje em dia, né? Jesus não bebeu esse vinho. Aliás, eu até brinco, faço essa provocação, porque a gente participa de vários debates na internet com grupos dentro da igreja até, pregando isso, não, tem que beber mesmo, a gente se reúne aqui, a gente sempre toma cerveja, tomamos chopp, tomamos vinho, tomamos caipira, toma tudo, pode continuar tomando tudo que tu quiser. Agora, não venha fundamentar aqui nessa palavra, e eu brinco com eles, porque Jesus não bebeu e mais. Se dependesse dele, ele nem tinha feito esse milagre. Ele só fez porque a mãe pediu, entendeu? Ele só fez porque a mãe mandou. E ele, filho obediente que é, fez o milagre. Eu faço essa provocação, talvez um que outro agora deve estar pensando assim, enlouqueceu, está falando uma grande bobagem, uma grande heresia. Mas de fato, irmãos, Jesus não bebeu passagem nenhum, não bebeu, até vou dizer para vocês o que ele bebeu, né? Outros podem falar, não, mas na Santa Ceia, lá no cenáculo, ele também, com os discípulos ali, eles distribuíram vinho. Ele não bebeu. O que eles beberam era o sangue do Cordeiro. Já tinha acontecido ali a transubstanciação, já não era mais vinho, era sangue. Então, nem naquele episódio ele bebeu. Sabe o que Jesus bebeu? E que está na palavra, a única coisa que Jesus bebeu aqui foi vinagre, quando estava na cruz, embebido numa esponja e entregue para ele na ponta de uma lança. Foi o vinho estragado, a única coisa que deram para ele beber. E que ele aceitou beber, porque ali ele estava fazendo esse sacrifício em prol de todos nós, de todos e de cada um. Então, meus queridos, se você tem a opinião de que as festas da igreja tem que ter vida de bebida alcoólica mesmo, e eu nem estou falando de beber na sua casa, no seu lar, você faz o que quiser, isso é de cada um, mas só a questão da venda de bebida na comunidade cristã, na comunidade católica, numa festa, onde nós às vezes temos que chegar ao cúmulo de contratar seguranças de tantas brigas que saem nos bailes, nas quermesses, nas festas do padroeiro, ou o que seja, porque está todo mundo alcoolizado. Então, se você tem a sua opinião, tudo bem, é a sua opinião. Não venha querer dizer que existe fundamento bíblico para isso. Até porque, se fosse o caso, acredito que o vinho daquela época deve ser bem diferente, devia ser bem diferente ao vinho que nós temos hoje, né, com todas as substâncias que se coloca, entorpecentes, assim como o cigarro, o fumo, o tabaco, centenas de anos. Mas, com certeza, o que se fumava lá na antiguidade não tem todas as centenas de substâncias feitas para criar a sua dependência que tem no cigarro hoje. Bebida, cigarro, tudo isso. Não vamos querer colocar na palavra de Deus o que ela não contém. Isso nós temos certeza. Amém? Ou não amém? Acha que eu enlouqueci, que esse pensamento é totalmente equivocado? Coloque nos comentários, então, e a gente pode, durante a semana, até voltar nisso e fazer um debate que é produtivo. Acho que está na hora mesmo da gente se posicionar melhor sobre essas coisas, né?
Graças a Deus, e a gente vê esse exemplo nas nossas dioceses lá no Paraná, muitos bispos já decretaram que, né, aqui na área da nossa diocese, as festas dos grupos, movimentos, qualquer festa no ambiente da igreja não tem mais venda de bebida alcoólica. Mesmo as festas onde se aluga para terceiros o salão, essas coisas assim. Amém? Vamos adiante então. O tempo já vai passando, vamos dar uma passadinha ali, uma espiadinha no final, na parte final, que daí já conta uma outra história desse segundo capítulo do Evangelho de João. Pedi para a nossa irmã Lucélia fazer a leitura. Então, eu vou passando aí na tela alguns comentários, aí o pessoal continua participando, comentando, curtindo. É isso aí. Aí, ó, sobre o milagre de Jesus, é isso, gente. Às vezes é melhor ter a dúvida e a gente ficar com isso matutando na cabeça do que ter a resposta pronta já na palavra, né? Boa. Isso aí, também somos de acordo. Essa grande bandeira do Cenáculo de Maria. Ó, a Rosângela aí, mesmo álcool que alegra, destrói muitas famílias. É isso, acho que nós precisamos, até para dar o exemplo, né? Até para exemplo, né? Aí, Suzana, enlouqueceu. É verdade. Os dias de hoje requerem da gente uma coragem um pouco diferente de gerações passadas, né? Hoje isso realmente é um grave problema de saúde pública até, e que a gente precisa se posicionar, é verdade. Então, vamos para a próxima, então. João, no capítulo 2, do versículo 13 até o 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas. Expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Salmo 68. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Outra palavra bastante forte, né? Também uma palavra bem pesada, né? Essa mostra um Jesus diferente. Jesus que pega no chicote. Jesus bravo. Jesus boladão, como diria a galera aí hoje em dia, né? Ah, Jesus ficou boladão com o que eles estavam fazendo lá. E o que estavam fazendo lá? Primeiro, até dentro desse estudo que a gente propõe, né? Olha que interessante, Jesus estava indo para Jerusalém. Por quê? Jesus subiu a Jerusalém. Por quê? Por ocasião da Páscoa. Hoje nós temos esse sentido e esse conhecimento
de que a vida pública de Jesus, a vida pública inaugurada, o primeiro sinal que ele fez, inaugurado nas bodas de Caná, a vida pública dele começa ali. Termina o episódio das bodas de Caná dizendo: depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, a galera toda, foram para Cafarnaum. Ou seja, iniciou a missão. Começou ali a vida pública de Jesus. Começou a missão. Junto com a gente. Estamos continuando essa mesma ida a Cafarnaum ainda hoje, é o que nós estamos fazendo. É o caminho que nós estamos trilhando. Ó. Desceram a Cafarnaum, depois do milagre lá das bodas de Caná, começou a vida pública de Jesus, começou a nossa também. Desceram a Cafarnaum, ele, Jesus, sua mãe, Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, que nos acompanha também nesse caminho, que nos ilumina, que nos abençoa, que nos protege. Seus irmãos, todos os santos e santas de Deus, aqueles que já estão na glória, que tiveram uma vida exemplar para nós, que são considerados os santos da nossa igreja. E seus discípulos, que é quem? Nós. Então, todo o corpo da igreja, todo o corpo místico de Jesus está aqui contemplado e está em missão a partir do capítulo 2 do Evangelho de João. Está Jesus, está Maria Santíssima, está todos os santos e santas da igreja e estamos nós, os seus discípulos. Aqui começou a vida pública. E como é que a gente sabe? E é aí que eu quero chegar. Como é que a gente sabe que a vida pública de Jesus durou 3 anos? Durou 3 anos. Onde é que está escrito isso? Quando ele fala assim, estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Nós vamos ver no nosso estudo que houveram 3 oportunidades, em 3 oportunidades, 3 tempos específicos, Jesus voltou a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Por isso que nós sabemos que a vida pública dele levou 3 anos, porque o Evangelho nos traz 3 vezes onde Jesus foi a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Nós vamos estudar conforme avança o nosso estudo bíblico aí sobre isso. E o episódio central aqui desse texto de João está na forma como Jesus zela pela casa do Pai, zela pelo templo e expulsa os vendilhões, os comerciantes de lá. E aqui a gente pode traçar um paralelo muito interessante com várias coisas que acontecem ainda hoje. E o pessoal pode dizer assim, não deveríamos vender coisas então na igreja? Não podemos vender assinatura de revistas católicas na igreja? Mas o pessoal está vendendo adesivo. Na secretaria da minha paróquia tem tercinhos, tem lembrancinhas, tem isso, tem aquilo. Não, nas comunidades, aí, né, a igreja católica, ela cobra para fazer os batizados, tem que pagar uma taxinha. Nem é verdade. Hoje em dia, e eu vou dizer porque a gente já frequentou várias comunidades e acredito que em todas elas paga quem quer, essa é a verdade. Paga quem quer. Padre Tarcísio lá em Gravataí sempre nos dizia assim, olha, a taxa é como se fosse o simbólico. A gente precisa para efetivar as lembranças, comprar velhinha, comprar isso, aquilo, mas quem não tem como pagar, não tem condições de contribuir, não precisa, não vai ser cobrado isso. É simbólico. E ainda que não fosse, é um questionamento para que a gente faça, e quero que cada um faça. De repente, escreve aí nos comentários também qual a opinião que você tem sobre isso. É imoral? É fora da ética? Ética é... Acho que a explicação mais simples para o que é ética é viver conforme aquilo que se prega, viver conforme aquilo que se acredita. Não é ético que a gente, por exemplo, venda os produtos da igreja, que depois revertem de alguma forma para a evangelização, que a gente remunere bem os nossos pastores, os nossos padres, bispos, os presbíteros todos, os diáconos que trabalham. Não é esse aqui o caso. Jesus não está se importando com quanto o sacerdote lá daquela época recebia. Porque eles também, dentro de cada doação, cada sacrifício feito, os estudos também já nos mostram, com certeza, que os sacerdotes ganhavam uma, digamos assim, comissão sobre isso, porque eles precisavam também se alimentar, precisavam manter toda a estrutura funcionando.
Não é isso. Jesus se incomoda e condena o comércio instituído que explora o povo que está ali cumprindo a sua fé, cumprindo com as suas obrigações perante Deus. E esses dias eu estava comentando ainda com um irmão e lembrei bastante dessa passagem, né, sobre essa palavra. Vou dar um exemplo. Minha vida toda, dentro da igreja, eu toquei violão e cantei nas missas. Como tantos irmãos estão aí acompanhando. Vou dizer para vocês, nunca eu cobrei um jogo de cordas de qualquer comunidade por onde eu passei. Também nunca me foi oferecido, Evandro, tu precisa de um jogo de corda novo, arrebentou tua corda aí durante a missa, a gente percebeu, precisa de uma ajuda. Porque é a minha doação com isso. É o meu trabalho, é uma forma de dízimo também que a gente paga, além das outras formas de dízimo que a gente paga, o dízimo propriamente dito, o dízimo do tempo, das boas obras, o dízimo do estudo bíblico. Também nunca me importei com isso. Nunca foi cobrado a gasolina do carro para ir cantar na missa e voltar. Nossa obrigação. Agora, eu também, assim como Jesus, ficaria muito chateado, ficaria também boladão, como eu disse que Jesus ficou aqui. Se eu estivesse chegando para tocar na missa, meu violãozinho nas costas, o violão que eu comprei com meu dinheiro, a corda que eu coloquei com o meu sacrifício, com o meu saláriozinho, meu trabalho, e tivesse na porta da igreja alguém vendendo conjunto de corda para violão, lucrando com algo que era necessário para o meu trabalho, que eu estava fazendo ali gratuitamente. Perceberam a diferença? Eu acho que se alguém em alguma comunidade te oferecesse, olha, nós temos aqui uma ajuda de custo, e a gente já viu isso em alguma cidade que a gente morou, que o pessoal disse, não, aqui a gente não conseguia ninguém para tocar nas missas, então a gente contratou, a gente está pagando aqui, bem assim, a gente paga R$50 para um casal que vem cantar aqui na missa e tocar para ele ter os custos dele, a corda do violão, o combustível, tudo. Eu acho isso super justo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Isso sim está na palavra. Agora, eu não acharia justo se o trabalhador estivesse indo lá fazer o seu trabalho e tivesse alguém lucrando com um trabalho que é feito de graça, graciosamente, por alguém que nem se importa, tá ali só para lucrar com isso. Alguém que nunca botou os pés dentro da igreja, não entra para participar da celebração, mas fica na porta, colhendo só os frutos, obtendo lucro do trabalho dos outros. Do nosso trabalho, do seu trabalho. Isso eu acho difícil de aceitar. E certamente isso movimentou muito o coração de Jesus, o sangue de Jesus que ferveu nesse episódio aqui para expulsar os vendilhões do templo. Os vendilhões que ficavam lá da porta para fora, não entravam no templo para fazer o seu sacrifício, não entravam no templo para a vivência em comunidade, para rezar, para louvar, para agradecer, mas ficavam na porta e tinham lá o lucro com o povo de Deus. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado com os vendilhões dos nossos tempos e dos nossos tempos também. Aqueles que aproveitam, quem sabe, do nosso trabalho, do trabalho dos nossos grupos, do Cenáculo de Maria, do CLJ, da Renovação Carismática, que vão aparecer só na época da campanha eleitoral, quem sabe, para lucrar o nosso voto, mas que não congregam conosco, que não estão ali graciosamente nas nossas partilhas, não rezam com a gente, não vivem com a gente, não sofrem com a gente. Esses são os vendilhões que não precisam estar ali no nosso tempo, não gostamos de vê-los. Quem está junto com a gente e faz seu trabalho, esse merece a remuneração pelo seu trabalho. Amém? Ou não amém? Ou quem sabe também
Hoje estamos pirados, enlouquecendo. Estamos trazendo mais perguntas e questionamento do que respostas. Mas eu acredito que a gente, debatendo sobre essas coisas, pode chegar a um entendimento bem legal. Quem sabe tantos aí que estão nos escutando nessa live, nessa noite, não tinham parado para pensar sobre isso ainda. Fazemos um trabalho e com muito sacrifício na igreja. Não é justo ter essa remuneração? Acredito que sim, que é justo. Agora, outros que não movimentam uma palha por nada nas nossas comunidades, é justo que esses lucrem a partir do trabalho que tanta gente, tantos de nós, quem sabe você mesmo aí, está fazendo? Não, isso não é justo. Isso Jesus denuncia, condena e faz isso que ele fez aqui nessa passagem, no capítulo 2 de São João. E finalizando ali a estada em Jerusalém, enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que ele fazia, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. Sabia qual era a índole, qual era a intenção, de que material, de que matéria eram feitas aquelas pessoas. E não necessitava que eles dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Ele perscruta, ele enxerga o coração de cada um de nós. E sabe das retas intenções, sabe quais lucros cada um procura. Ele conhece. E desses ele se afasta, eles que bem conhecem, procura não permanecer nele, porque ele não confiava naquele povo que estava lá. Mas a gente já está adiantando aí a nossa live, que está maravilhosa. Eu estou gostando muito, porque a palavra de Deus é assim, né? Dá vontade, eu costumo dizer, dá vontade de comer de colher, palavra por palavra, versículo por versículo, porque ela, cada coisinha, cada episódio, cada tempo, cada verbo, pode nos trazer 1000 ideias, 1000 conotações diferentes, e se aplica ainda hoje, é rica de conteúdo e de aplicação, assim como era há 100 anos atrás, assim como era 1000 anos atrás, assim como sempre. E aí? O que estava passando aí na tua mente, no teu coração, enquanto a gente conversava sobre isso aí? Não, pensando como eu estava sentindo falta desse momento, né? De ler a palavra de Deus e conseguir pensar sobre ela, rezar junto com ela. Que maravilha, que noite abençoada e que bom ter cada um dos irmãos aí. Pena que a gente não pode conversar, né? Porque eu e o Evandro seguidamente, os grupos, as cidades nos convidavam, né, para palestras, e a gente, maior prazer, alegria mesmo, a gente ia a cada mês, cada 2 meses, em alguma cidade diferente, grupos do Cenáculo de Maria, do CLJ, para fazer algum trabalho, alguma dinâmica, alguma palestra, e é a mesma coisa, gente, só que agora é virtual, né? Na próxima semana também a Lucélia já vai fazer uma palestra pelo Google Meet, né, para um grupo aí do Cenáculo de Maria numa determinada cidade. Então, meus amados, não é motivo o isolamento, a pandemia, as regras de saúde, a gente ainda não pode se encontrar presencialmente, mas não é motivo para os nossos grupos não se mobilizarem. E até sobre isso, a Lucélia tem um projeto aí interessante, uma proposta, né, para que a gente continue aplicando e continue estudando o Evangelho de João nos próximos dias aí em cada grupo, né? Mas isso a gente vai explicar com mais tempo. Quer explicar agora? Não, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco a gente vai chegar encerrar aqui. Então, que bom que nós podemos nos reunir assim, virtualmente, que seja, né? E partilhar um pouquinho da palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre ela, pensar, rezar, trazer Deus para dentro da nossa casa através da sua palavra. E me veio agora, né, na lembrança, um grande amigo nosso hoje, o Padre Alex, né, que
um dia nos disse, né? Via que a gente trabalhava muito na igreja e era catequese, era cenáculo, coordenação do cenáculo, tios de CLJ, assim, alvorada, catequistas de crisma, estávamos na igreja quase que todo dia ali, o padre precisava para uma reunião, para alguma coisa, para cantar, para estudar, e a gente estava lá, e um dia ele nos parou assim e perguntou, tá, e vocês alimentam tantas pessoas e quando é que vocês se alimentam? E essa palavra calou muito fundo no meu coração desde aquela época. Isso fazem já uns 18 anos. E na nossa correria do dia a dia, a gente corre para lá, corre para cá, faz tanta coisa, né? Na nossa vida como pais, na nossa vida como mãe, na nossa vida como filhos. A gente corre para lá, corre para cá, na nossa vida como cristão, e às vezes a gente esquece de onde está o nosso alimento de verdade. O nosso alimento está aqui na palavra de Deus. E como é bom, né? Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente pode partilhar junto essa palavra. Agradecer que vocês estão com a gente participando desse momento e que tenham mais, e cada vez mais, que a gente consiga conversar mais. Então, hoje eu queria muito agradecer isso, porque eu me sinto muito feliz fazendo essa partilha. É um fortalecimento da minha fé. Eu sempre digo que, às vezes, na missa, durante as leituras da palavra, do Evangelho, eu me emociono, eu estou aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque a palavra de Deus e não é um fingimento, não é um teatro para ninguém, ela me emociona, ela verdadeiramente me alimenta. E como eu desejo isso para você, irmão, que está assistindo, que está participando conosco hoje. Deixa Jesus te emocionar com as palavras dele. Deixa Jesus entrar no teu coração e te dizer o que tu precisa ouvir. Dizer o que tu precisa, trazer o sabor para tua vida. Deixa Jesus expulsar da tua vida aquilo que não te faz bem também. Jesus um dia trançou um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Deixa Jesus expulsar tudo aquilo que na tua vida te faz mal, tudo aquilo que na tua vida te explora, tudo aquilo que na tua vida te escraviza, te faz ser o que tu não quer ser. Deixa Jesus entrar hoje na tua vida, então, através dessa palavra, e tirar tudo que te faz mal, e trazer sabor, alento, alegria, tudo aquilo que tu precisa para ser verdadeiramente feliz em Cristo. Se estás sem esperança em tua vida, te sufocam as tuas aflições. Sinto as costas a pesar dos fardos que tens que carregar. Já não tens força para continuar. Lembra que Ele existe com todo o seu amor e pode aliviar sua dor. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres e olha a tua fraqueza e diz: faz tudo o que Ele disser. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres
fraqueza e diz: faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento de um filho? Que mãe não sabe o que ele passa? Maria roga a Cristo por ti, irmão, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. Mesmo que rejeite seu amor. Mesmo que rejeite seu amor. Que maravilha, né? Que coisa, que noite abençoada, que coisa maravilhosa. Gente, a nossa proposta, então, aí para as próximas semanas. A gente vai... Opa, enquanto vai falando, eu vou passando os comentários na tela aí, galera. Tem que prestigiar o nosso povo, né? O nosso povo é guerreiro, aí é fiel, ó. Tá ali junto com a gente, curtindo a palavra de Deus. Olha que proposta maravilhosa com sábado de noite, né? Aí, Fogás, valeu! Com certeza, nosso espírito sai realmente alimentado, né? Revigorado com a palavra. Então, a proposta é a seguinte. A gente pensou em várias formas de fazer, mas daí, pensando na realidade de cada grupo neste momento, né, nós íamos fazer um sorteio. Mas eu e o Evandro achou assim, nada, daí a gente sorteia o grupo lá, e aí eles vão ficar no compromisso e vai ficar complicado, né? Então, durante a semana, a gente vai entrar em contato com alguns grupos e ver quem consegue fazer essa semana, quem consegue fazer na próxima. A gente vai sortear entre nós, mas não vamos divulgar aqui para não deixar ninguém no compromisso. Mas todos vão participar, viu? Vai chegar em todo mundo. A gente não quer escolher, assim, sabe? Nós vamos escolher grupo tal. Daí o pessoal vai pedir, a gente vai sortear, mas não vai divulgar aqui de início para o pessoal não ficar no compromisso. Mas a proposta é a seguinte. Cada semana, tá? Então, hoje a gente já vai divulgar aqui qual é o estudo. Semana que vem todo mundo sabe, nós estamos estudando Evangelho de São João. A gente vai seguir todo ele. Talvez tenha algum capítulo que seja um pouco maior, e em uma hora e pouco fica difícil fazer. Então, a gente vai, talvez, dividir em duas partes, mas a gente vai estudar todo o Evangelho de São João. A nossa primeira proposta. Então, na semana que vem, nós vamos pegar o terceiro capítulo. E o que a gente quer? A gente quer que um grupo, então fica todo mundo atento aí que a gente vai entrar em contato com os coordenadores. Um grupo, essa semana, vai ficar responsável de estudar essa palavra junto com a gente. Vai pegar o Evangelho, né, lá o capítulo 3 de São João, e vai ler durante a semana. Vai estudar também, né, dentro das suas possibilidades. E a gente vai pedir para o coordenador do grupo, então, juntar lá do grupo foto do pessoal fazendo esse estudo. Sei lá, uma selfie com a Bíblia, alguém que tira foto da pessoa ali estudando, escrevendo, uma fotinho da Bíblia, né? Sei lá, sublinhada a frase que mais lhe chamou a atenção, não sei. É da criatividade de cada grupo. E a gente vai fazer aqui um mosaico com essas fotos do grupo de tal paróquia. E vai lançar aqui essa foto.
vai pedir que esse grupo envie para a gente 3 questionamentos, 3 ideias sobre essa palavra, 3 ou mais, né? Mas pelo menos umas 3 perguntas, assim, perguntas, né? Que a gente vai se esforçar para responder daí no nosso próximo capítulo. Ou vai trazer mais perguntas em cima daquela pergunta. Ou não vai saber e vai devolver a pergunta para todo mundo, né? Legal, é isso aí. Mas para envolver os grupos do nosso movimento, gente. Nós não vamos sortear só aqui nosso, não. Nós vamos botar todo mundo no pacotinho, vai ter grupo lá de Campo Mourão, né, de Mamborê, e vai ter grupo lá de São João de Bahia, lá das dioceses de Apucarana e Campo Mourão. Estava certo, então. Campo Mourão e hoje está difícil. Por quê? Porque o pessoal, claro, no WhatsApp, offline, até nos fazem perguntas sobre a Bíblia, ó, fiquei em dúvida em tal coisa que vocês falaram. Mas o legal é partilhar entre todos, porque daí todos crescem. Né? Inclusive nós, a gente vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que ir atrás de outros comentaristas bíblicos, outras fontes, para trazer um conteúdo bom, né, e que enriqueça a todos. Porque isso aqui é assim, é um diálogo, não é só nós aqui dando uma palestra, é um grupo de estudo bíblico que a gente está fazendo através do Facebook e dos canais oficiais do Cenáculo de Maria. Legal? Coloque nos comentários aí quem curtiu. Então, durante a semana você vai receber aí o nosso contato, algum dos grupos aí, se prepara aí, para nos ajudar a preparar o próximo capítulo, o próximo estudo. Quem sabe aí também um grupo que outro, que a gente sabe, de repente está meio acomodado até, né? Está meio com preguiça. A galera até se reúne, eu participo de vários grupos de várias cidades no WhatsApp, eu estou ali junto, né? Até apoiando, porque a gente já passou lá dando palestra e tal. E a gente vê que o pessoal até faz, às vezes, o terço, né? O terço fazem pelo WhatsApp ou numa live. Um grupo que outro até está fazendo reuniões, estudando a palavra, usando o Google Meet e tudo. Mas me preocupa que muitos irmãos em muitas cidades aí não estão meditando, não estão rezando juntos, estão realmente isolados. E é isso que não pode acontecer. A gente fica cada um no seu mundinho fechado. A gente tem a tecnologia para nos ajudar nisso. Então vamos aproveitar. E é isso, né? É isso. Vamos cantar uma musiquinha para encerrar, então. Vai fazendo seu comentário. Fica ligado aí que durante a semana a gente vai entrar em contato. A gente ainda vai ver se vai fazer um grupo ou 2 grupos, né? Porque como são muitos, daqui a pouco demora muito para o pessoal participar. O pessoal fica aí chateado que ele não participou. Então daqui a pouco a gente consegue fazer 2 ou 3 mosaicos para mostrar, 3 ou 4 questionamentos ali. E a gente vai fazer, vamos movimentar esse pessoal aí do nosso movimento, vamos estudar a palavra de Deus. Talvez vocês vão pensar, esse pessoal é louco, né? Mas a gente gosta muito de estudar. Então, a gente quer convidar vocês para estudar com a gente. É isso aí. Então, hoje a gente está muito feliz. Então, a gente vai cantar essa musiquinha para encerrar. E não perca, então, sábado que vem, às 20 horas, a nossa noite, o nosso estudo bíblico. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Vamos ler o capítulo 3º na semana que vem. Vamos lá. Peguem aí sempre a sua Bíblia junto com você, sua caneta e sua Bíblia 14, vai rabiscando aí, anotando as passagens que você mais gostou, as palavras que tem dúvida para pesquisar depois. Um grande abraço aí, fiquem com Deus, se cuidem. Salve Maria! Salve Maria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E a alegria está. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece, um
já conhece É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Valeu!